Oi, gente, tudo bem? Conexão Kardec aqui com mais um episódio, mais um estudo do Espiritismo, uma conexão, como eu sempre digo, de alma com alma, né? Em primeiro lugar, como todo vídeo, eu queria pedir para vocês curtirem nossos vídeos, compartilharem, ativar o sininho para ver as notificações, comentar com o pessoal aí dos centros que vocês frequentam sobre o nosso canal, se inscrever no YouTube para ver os nossos vídeos, que isso ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho, né? Queria também sempre agradecer à editora Boa Nova, que nos ajuda aí, nos mandando os livros, nos patrocinando e também divulgando o nosso trabalho. O estudo de hoje, a gente não vai usar o Livro dos Espíritos, a gente não vai usar o Evangelho, a gente vai usar esse livro aqui, que é a Iniciação do Espiritismo, que é da Terezinha Oliveira. E a gente vai falar um pouquinho sobre pais e filhos e a reencarnação, que é uma coisa que muita gente me pergunta como funciona, como que acontece, o porquê de certas ligações paternais, maternais. E aí ela tem um capítulo, que é o capítulo 17, que ela fala sobre isso, e que eu acho que tem uma linguagem muito boa, que explica muito bem essas conexões, né? Então eu vou começar a ler aqui, e eu vou explicando parte por parte, para a gente poder ir entendendo. Primeiro ela fala um pouquinho a respeito do corpo e do espírito. Não são os pais que criam o espírito do seu filho, nem é verdade que os pais transmitem aos filhos parte de sua própria alma, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, vem de Deus que o criou. Ela quer dizer que, claro, né, biologicamente, um homem e uma mulher conseguem gerar um corpo, né? A mulher engravida e é gerado um corpo que vem com o DNA dos pais, ali com a união do DNA dos pais, né? Então o corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito, porque é Deus que dá o princípio vital àquele corpo. Então não é o pai que dá o espírito e a mãe, e sim Deus, né? Ela fala um pouquinho aqui, olha. Os pais jamais transmitem aos filhos a semelhança moral, porque se trata de espíritos diferentes. As semelhanças morais que existem, às vezes, entre pais e filhos, vêm do fato deles serem espíritos simpáticos entre si, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Podem ser também resultado da educação, pois o espírito dos pais exerce e muita influência sobre o espírito dos filhos, após o nascimento. Então ela fala um pouco da moral, né? Todos nós somos espíritos que já tivemos muitas vidas lá atrás. Nós carregamos isso no perispírito, né? Todas as nossas experiências, todas as nossas vidas, né? E a moral vem da nossa vivência, dessas outras vivências que tivemos. Então, o pai, claro, a educação de um pai e de uma mãe vai ajudar a moldar a moral desse ser humano, né? Desse indivíduo. Mas não é só isso. Ele também carrega algo dele. Então, muitas vezes, a educação do pai e da mãe vai influenciar para coisas melhores, para que ele consiga ser um indivíduo mais honesto, por exemplo, mas às vezes a própria moral dele é mais forte. Por isso que a gente vê e fala assim, aquele casal tem 3 filhos. 2 deram tão certinho, mas um dá um trabalho, faz... Nossa Senhora, é totalmente o contrário do que eles ensinaram. Sim, porque cada espírito carrega a sua individualidade, né? Então, por mais que os pais tenham dado a mesma educação aos 3 moralmente e passaram princípios morais de grande valor, né? Aquele saiu pelo caminho, né? Pelo livre-arbítrio, ele seguiu outro caminho. Então ali não foi um erro dos pais, né? Porque foi passado o princípio moral que era importante, né? Princípios nobres moralmente.
Mas infelizmente um não seguiu esse caminho. Por quê? Porque os espíritos, eles são semelhantes entre si, mas eles têm a sua particularidade. E às vezes fala mais forte, né? Ela fala também uma coisa muito interessante. Educar os filhos é tarefa que Deus confiou aos pais. E se nelas falharem, serão responsáveis. Mas, se fizerem tudo o que podiam e deviam pelo adiantamento moral de seus filhos, e estes é que não aceitam a boa orientação, os pais podem ficar com a consciência tranquila. A amargura que sentem por não alcançarem o êxito esperado é suavizada pela certeza de que no futuro ainda poderão concluir a obra agora começada, e que um dia os filhos ingratos os recompensarão com seu amor. Então, sim, a missão do pai é educar aqueles filhos. Por isso que é tão importante estar responsável por essa maternidade, por essa paternidade, né? Porque é uma missão, não é uma brincadeira, não é algo que eu possa fazer a qualquer momento, eu tenho que estar pronto para tudo isso, porque é uma missão muito importante, né? E é missão dos pais educar esses filhos e passar os princípios morais. Mas nós temos o quê? O livre-arbítrio. Então, se eu, pai, passei para os meus filhos esses princípios, mas um deles, pelo livre-arbítrio, não seguiu, eu não vou ser responsabilizado por isso, porque a minha missão eu tentei cumprir. Mas, infelizmente, ele não quis seguir o que foi passado, né? Agora, se eu não passar princípio nenhum, se eu tiver os meus filhos, largar de qualquer jeito, isso vai ser responsabilizado a mim, porque era a minha missão. Eu os gerei, né, como corpo. Eu, naquele momento, tive a certeza que eu podia cumprir aquela missão e não cumpri. E aí isso vai ser me responsabilizado se algo que ele fizer de ruim ou de doloroso para outras pessoas, essa responsabilidade também será minha, né? Então isso vai depender aí de como esse pai e essa mãe fizeram essa educação. Outra coisa muito importante que ela fala aqui é essa parte aqui. Os pais não poderão, pelo pensamento e preces, determinar que o corpo do filho que vão gerar, porque é eles que geram o corpo, um bom espírito em lugar de um espírito pouco evoluído. Mas podem melhorar o espírito da criança, a que deram nascimento e lhe foi confiada. Esse é seu dever. Ou seja, eu estou apaixonado, eu me casei e eu quero ter um filho, e eu penso, mas que vem uma criança tranquila, um espírito bom. E eu começo a rezar pedindo isso. E não, eu não vou conseguir isso, porque esse espírito está predestinado a vir para mim, seja ele mais evoluído ou menos evoluído. Porque essa é a minha missão. Se ele vem um espírito muito evoluído, maravilhoso. A minha missão é muito tranquila, porque cuidar dele, educar ele vai ser muito mais fácil. Se ele for pouco evoluído, esse é meu grande dever e minha missão. É ajudar para que ele evolua mais, né? Então não vai ser com preces que eu e minha companheira vamos conseguir trazer um espírito bom para a criança que queremos ter. Isso não está predestinado. Isso não sou eu que decido, né? Isso já está encaminhado pela espiritualidade. Filhos maus são uma prova para os pais, ou uma oportunidade de reajuste ante as leis divinas, por terem contribuído em vida anterior para o desvio moral do espírito que agora é seu filho. Então vamos lá. Filhos complicados, né? Espíritos pouco evoluídos que vêm com o meu filho. Às vezes é uma prova para mim. Eu preciso passar por toda essa educação difícil, por toda essa missão árdua, porque é algo que eu tenho que passar, que eu preciso passar, né? Ou às vezes o espírito que veio precisa passar por conviver comigo. Então é muito muito engraçado, né? Porque não é uma cartilha que eu sigo. Cada caso vai ser um caso, né? Então, às vezes, aquele espírito
complicado veio em toda uma família estruturada, tranquila, porque lá do outro lado essa família falou: não, a gente quer que ele venha na família porque a gente quer ajudar ele. Então lá do outro lado a gente concordou, é que a gente não lembra, mas a gente concordou que a gente queria ajudar ele a evoluir aqui. Então a gente falou: não, eu quero que ele venha na família, com essa irmã, com esse irmão, com esse pai, com essa mãe. Por quê? Porque a gente vai ajudar ele a evoluir, a aprender, né? A ser um espírito melhor. E às vezes o contrário, um espírito muito evoluído numa família toda desestruturada. Pai, mãe, irmãos, e ele completamente evoluído. Também. Ele às vezes escolheu estar ali para ser exemplo para toda essa família, para ajudar essa família a evoluir. Às vezes, então, existem os dois casos, né? Também pode um espírito mau ter pedido e Deus lhe concedeu nascer com pais bons, na esperança de que seus conselhos o dirijam para uma senda melhor. Assim, pais bons e virtuosos podem ter um filho mau, e até perverso, como oportunidade abençoada de cooperar para que ele se recupere moralmente. Que é o que eu expliquei, às vezes, até o espírito um pouco evoluído fala: eu quero ir com aqueles pais muito evoluídos, porque eu vou ter o livre-arbítrio, lá eu não vou lembrar o que eu acordei aqui, então me põe com eles que vai ser mais difícil sair do caminho. Eles vão poder me ajudar muito mais a evoluir. Então vão depender das escolhas que foram feitas lá do outro lado, né? Lembrando, a gente falou da moral, né? Às vezes esse espírito pouco evoluído vem numa família de moral muito evoluída, que tem princípios muito fortes morais, né? E aí ele tem uma dificuldade com isso. Mas ele tá, vamos dizer assim, vamos dizer que a família seja o terreno. Ele tá num terreno que não tem fertilidade para desonestidade, para maldade, porque ele tá numa família rodeado de pessoas muito evoluídas. Então ele não consegue adubar, vamos dizer assim, essa moral ruim que ele tem. Porque ele está rodeado de coisas boas. Então ele vai ali aos trancos e barrancos, tendo problemas com a família, mas ele se mantém na linha da moralidade, né? E aí, vamos supor que ele seja que ele conheça uma mulher, que ele se apaixone por uma mulher que tenha moral bem complicada e que tenha família também bem complicada. E aí ele se casa. E a partir do momento que ele se casa, vamos dizer assim, ele muda de terreno. E aí naquele terreno, a moral não está muito em alta. Então ali ele tem um terreno fértil para esse lado dele complicado, para esse lado pouco evoluído se desenvolver, ser adubado, vamos por assim. E aí ele muda depois que casa. E isso acontece muito. Porque na família ele não conseguia florescer tudo isso, ele não tinha terreno para isso, ele não tinha solo para isso. Já na família da mulher, da esposa dele, que ele se casou, que já era uma família mais complicada, ele tinha um solo muito mais preparado para tudo isso. E aí ele começa a se modificar, ele começa a seguir um caminho mais complicado, porque ali é fértil para aquele lado dele florescer, né? Então tudo vai ser também da parte dele. A gente fala muito disso, né? Que cada um tem que fazer sua parte. Eu vou lá, a minha amiga me pede prece porque ela não consegue parar de fumar. E eu fico lá rezando, rezando, rezando para ela. Mas se ela não fizer a parte dela, não vai ser a minha prece que vai fazer ela parar de fumar. Se ela não se esforçar, se ela não quiser parar de fumar, eu posso rezar 3 dias seguidos que ela não vai parar de fumar. Então cada um tem que fazer sua parte. A mesma coisa nesse caso que eu citei anteriormente. Se ele se casa com uma família complicada e o terreno é fértil, se ele não for forte e determinado, ele vai ir para um caminho pior e não vai evoluir como estava predestinado, né? Semelhanças entre irmãos. Muitas vezes há semelhanças de caráter entre irmãos, sobretudo entre gêmeos, o que pode ser explicado por influência na educação igual que tiveram
e que foram acessíveis, ou por serem espíritos simpáticos e afins entre si. Porém, não é regra geral essa semelhança. Às vezes há aversão entre irmãos, mesmo gêmeos, porque são espíritos desafetos, diferentes ou maus, que precisam estar juntos para seu mútuo progresso no cenário da vida terrena. Gente, ser irmão, né, é uma tarefa muito difícil. A gente sabe que existem muitas brigas entre irmãos, né? E por quê? Porque já são espíritos que de outras encarnações tiveram problemas e que vêm irmãos para acertar isso, né? Então não é por acaso que eles vieram irmãos. Eles precisam passar esse tempo juntos, se harmonizarem, né? E poderem evoluir e se amar mutuamente. Porque se eu soubesse, se eu não tivesse o véu do esquecimento e viesse sabendo, olha, eu vou vir irmão dele para me acertar. Aí eu vou me acertar logo, porque aí eu, né? Eu quero resolver essa situação, me livrar logo dele. E aí não seria sincero, não seria de coração. E como tem que ser de coração, a gente vem com o véu do esquecimento. Porque tudo que acontecer vai ser sincero de coração, né? Então, essas relações de irmãos vêm aí para acertar desafetos do passado, de outras vidas, né? E que eu tenho que acertar, né? Que eu tenho que resolver, né? Para poder seguir na minha evolução, né? E uma outra coisa que ela fala muito interessante aqui, olha, as crianças não são almas recém-criadas de Deus, são espíritos com certa experiência e desenvolvimento, pois já viveram muitas vidas anteriormente. Trazem como bagagem espiritual as consequências de seus acertos e também de seus erros, o que pode estar simbolizado na antiga ideia de pecado original. Ou seja, a gente tem uma ideia de que a criança é um ser puro, né? Porque uma coisinha ingênua. Sim, o corpo, mas o espírito tem muitas vivências. E normalmente as crianças até os 7 anos, elas ainda estão ligadas a outras vidas anteriores. Por isso que a gente vê muitos vídeos na internet, muitos relatos de crianças que falam de vidas anteriores, porque elas ainda estão conectadas a essas vidas, né? Então elas têm uma lembrança maior e às vezes elas soltam, falam fatos que você fala, do que ela está falando? Ela está falando de outras vidas, de outros momentos. Às vezes ela fala para uma mãe que lembra quando ela foi filha dela. Por quê? Porque na realidade em outras vidas muitas vezes foi. E ela lembra, porque até os 7 anos essa criança tem muitas conexões com as vidas passadas. Mas ela só é uma criança de corpo, porque de espírito ela tem outras vivências. Então ela fala, não é uma alma não é uma alma recém-criada por Deus por ser uma criança. Ela é uma alma como todas as outras, que tem outras vidas. Ela está num corpo recém-criado por nós, mas não uma alma recém-criada por Deus. Bem, gente, eu acho que por hoje é isso. Eu acho que mais era isso que eu queria falar um pouquinho sobre a questão da educação, da moral, do princípio vital que a gente, né, comentou, de que Deus que coloca o princípio vital e nós que geramos o corpo físico, né? E é isso. Bem, eu queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui me assistindo, agradecer a editora Boa Nova, né? Lembrar que quem comprar livros lá no site podem usar o nosso cupom de desconto, Conexão Kardec, né? E tem aí 10% de desconto nas compras acima de R$ 50, tá? E pedir para vocês sempre curtirem as nossas redes sociais aí, nosso Instagram. Lá no Instagram, como eu sempre falo, tem os shorts, que são nossos vídeos curtinhos, mas os vídeos completos ficam lá no YouTube, no nosso canal. Se inscrevam no nosso canal para receber as notificações, tá? Se quiserem mandar alguma sugestão nos comentários dos vídeos, alguma pergunta para que a gente responda em um próximo vídeo, nós estamos lendo tudo, tá bom? E por hoje é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau.